pode começar por onde, hein? O que vocês querem falar? Primeira coisa, eu sei que você tá angustiado, né? De falar sobre esse lance dessa discussão que tá tendo se ele é progressista ou conservador. Vamos já tirar isso, então, da frente? Eu acho. O que acontece, né? As pessoas estão muito acostumadas com esse espécie de jogo de dicotomia. Ou você é progressista ou você é conservador. E eu vejo jornalistas falando, eles ficam tentando encaixar o Papa Leão num dos extremos. Colocar numa caixinha. Ou ele é progressista ou ele é conservador. O que acontece é que, se insistirem nesse tipo de catalogação, eles vão enlouquecer. Porque, de certo modo, ele é uma superação desses dois estereótipos. E por que isso é assim, Vilela? Você sabe que no ano de 62 até 65 aconteceu o Concílio Vaticano II. Certo. E, terminado o concílio, houve uma espécie de duplo movimento de interpretação do concílio. Um era mais ligado ao texto do concílio, dizia, nós não devemos interpretar o concílio de maneira ampla. Ele tem que ser interpretado nos seus textos, que a mídia chamou de interpretação conservadora. E outros interpretaram o concílio de maneira mais ampla. Não, nós temos que ir além do texto do concílio, nós temos que, a partir do espírito do concílio, atualizar a igreja e fazer uma série de reformas e algumas delas até bastante revolucionárias. O que acontece? Aquela geração, imediatamente depois do pós-concílio, de certa maneira, morre com o Papa Francisco. Ou seja, aquela polarização entre dois partidos, digamos assim, né? Um representado pela revista Concilium, que é mais progressista, outro representado pela revista Communio, que é mais conservador, digamos assim. Esse bipolarismo, ele é superado por Leão, ele já pertence a uma outra geração, a uma geração mais próxima um pouco da nossa geração da década de 80, enquanto formação. Ele nasce em 55, o Papa Francisco nasceu em 36, ou seja, são 20 anos de diferença. Mas não apenas isso. Eu vejo, por exemplo, os jornalistas falam, né, que tantos cardeais foram nomeados pelo Papa Francisco e, portanto, vão dar prosseguimento à linha dele. Tantos por Bento XVI e vão dar... Esse tipo de raciocínio é um raciocínio caipira. É um raciocínio que é usado para política, o pessoal está transpondo para uma coisa que não tem a ver com o mundo material, né? Exatamente. Com esse jogo político. Mas porque na formação de um clérigo, o que mais conta não é quem o nomeou mais tarde, mas qual era a formação que se dava no tempo em que ele estava no seminário, no tempo que ele se ordenou padre, etc. E de que modo ele recebeu essa formação. Se foi de um modo mais crítico, se foi de um modo mais receptivo, etc. São esses fatores que determinam. Então chega ao pontificado agora um Papa que se formou basicamente nos últimos anos do Papa Paulo VI e especialmente no começo do pontificado do Papa São João Paulo II. Então, ele carrega na alma uma visão de igreja menos conflitiva, menos polarizada. Ou seja, ele não está emocionalmente tão comprometido com aquele ímpeto de mudança, de renovação, ou aquele ímpeto de conservação, que você tem que manter aquilo que está. Ele transcende isso. Ou seja, nós podemos dizer que o Papa Leão é um Papa de síntese. Ele está realmente numa outra perspectiva. Eu acho que entender isso vai ser fundamental para nós não cometermos a injustiça de ficar tentando forçar para um lado, forçar para o outro. Isso fatalmente... Com o Papa Francisco aconteceu isso. Era meio consenso em falar que ele era progressista. Vocês concordam com essa leitura dele ou não? Eu concordo, porque ele mesmo se colocou nessa
perspectiva, ele nunca Desde o escondeu. começo? Desde o começo. Ele sempre se colocou nessa perspectiva, mas eu digo, é uma perspectiva que tinha a ver com a mentalidade do tempo em que ele foi formado. Ah, Assim como a mentalidade do tempo em que o Papa Leão foi formado é outra. Não é aquela mesma da época do Papa Francisco. Ou seja, ele é um Papa de síntese, um Papa que pega os aspectos positivos dos pontificados anteriores, especialmente João Paulo II, Bento XVI e Francisco, toma esses aspectos, faz uma síntese, dá a sua própria personalidade a isso, e o que nós vamos ver é uma tonalidade nova, talvez um pouco desconhecida. E quando a gente tenta encaixá-la dentro desses jogos bipolares, a gente não vai conseguir entender nada, porque ora ele vai fazer um pronunciamento, por exemplo, um pouco mais conservador, aí os progressistas vão chiar. sei. Ora ele vai fazer um pronunciamento que cheira mais a progressista, e aí os conservadores vão chiar. Quer dizer, se a gente não abre um pouco a cabeça e tenta entender a coisa numa perspectiva mais ampla, nós não vamos entender nada. E vamos ficar o tempo todo reproduzindo clichês. Aliás, o Papa falou disso hoje. Ele estava falando para os jornalistas, ele diz: obrigado pelo que fizestes para sair dos estereótipos e dos clichês através dos quais muitas vezes lemos a vida cristã e a vida da própria igreja. Obrigado porque conseguistes captar o essencial daquilo que somos e transmiti-lo por todos os meios ao mundo inteiro. Ou seja, se nós não temos essa atitude cognitiva, né, de sair dos clichês, de sair dos estereótipos, a gente não vai entender o pontificado dele. Vai ficar todo perigo, mundo meio né? que Ficar boiando. preso só nesse aspecto, né? Sim, até porque, Vilela, essa tentativa, sobretudo da mídia, de emplacar essas categorias de conservador e progressista, ela é feita, do meu ponto de vista, a partir de um mundo semântico que é sociopolítico. Ou seja, o que é um conservador ou um progressista na perspectiva dos jornalistas? Geralmente, conservador ou progressista na perspectiva de jornalistas, sobretudo seculares, né, não cristãos ou não católicos, né, de mídias seculares, são justamente palavras que dizem respeito à visão política, sociopolítica da realidade, quando na verdade, de fato, nós até usamos, chega a ser inevitável o uso desses termos dentro da igreja para se referir, para nos referirmos a posições dentro da igreja. Porém, o que é um conservador dentro da igreja não necessariamente é o que se entende por conservador no mundo sociopolítico. Não, obviamente. Tem isso, então? Porque a perspectiva não é política ou sociológica, mas é teológica. Tá. Então, vamos supor, acho que a gente poderia até discriminar isso daqui para quem está nos assistindo, né? O Papa Francisco sempre se posicionou, de fato, como mais progressista. O que se espera de um progressista, ou nós diríamos em inglês o liberal, né? Os liberais americanos. Que é diferente do liberal aqui, né? Exato, aqui... Nosso entendimento liberal. Exato, um liberal aqui é de direita, né? Exatamente. Mas nos Estados Unidos seria o democrata, né? O de esquerda. Um progressista, da perspectiva política e sociológica, seria alguém que milita em favor de certas pautas, não é? Como movimento LGBT, aborto, etc. Isso no mundo político. De fato é assim. Todos sabem que esse é o tipo de bandeira que um progressista ou alguém de esquerda eventualmente defende. E aí, quando se fala Papa Francisco é progressista, na mentalidade de quem compreende que progressismo é uma defesa a esse tipo de pauta, nesse tipo de mentalidade se entende, e muito se entendeu, que o Papa Francisco seria alguém que flertava com essas pautas a ponto de torná-las
normativas, normais, dentro da igreja. Pois é. E isso jamais aconteceu. Jamais. Não é? Até o padre José Eduardo fez um post, lembra daquela atriz da Globo, Beth Faria, né? Que numa época, eu me lembro do vídeo que ela postou na época, dizendo, mas eu acho que esse papo é perigoso, porque ele já falou contra o aborto, Francisco. Ah, é? Sim. Alguém deram uma conversa informal, não sei se uma entrevista, e disseram, parece que esse Papa veio para mudar as coisas, se referindo ao Papa Francisco, lá em meados de 2013 e 14. E aí a atriz da Globo disse, mas olha, cuidado, é bom a gente ficar de olhos abertos, ele é perigoso, porque eu vi esses dias ele falando alguma coisa contra o aborto. Mas realmente passou pela cabeça de alguém que um Papa em algum momento negociaria esse assunto? Pois é, o pessoal... Mas isso está um fora não de católico cogitação. que fala isso, exato, né? porque um progressista em ambiente sociopolítico não é o que nós entendemos por progressista dentro da igreja. Pois é. Certo? Exatamente. Bom, e nesse aspecto eu iria até um pouco mais longe e diria o seguinte: para quem pensa desse modo, o pontificado do Papa Francisco foi uma decepção. Foi conservador. Porque não aconteceram as tais bandeiras que tanto as pessoas queriam ver acontecendo. Por exemplo, não teve casamento de pessoas do mesmo sexo, não teve ordenação de mulheres, não teve, por exemplo, o assunto dos homens casados para serem ordenados padres. Não aconteceu. Isso simplesmente não aconteceu. E tantas outras bandeiras que diziam que não, que agora, que vai... que na prática... Mas um Papa tem o poder de mudar essas coisas ou não? Em si, não. Não, né? Não. É exatamente isso que... Não sei se o padre Zé Eduardo vai concordar, mas quem não é de igreja, de fato não é cristão, sequer cristão, Tá. né? Nem chego a dizer católico propriamente. As pessoas entendem que a Igreja Católica é um tipo de instituição que tudo aquilo que ela ensina, ela mesma formulou a partir da cabeça de alguém ou de alguém. Exato. Eles ignoram, vai ser assim, né? Eles ignoram que a Igreja ela é mantenedora, ela é guardiã de uma revelação, né, daquilo que Jesus Cristo deixou. Então, quando esperam da igreja mudanças assim tão nevrálgicas de assuntos, de disciplinas ou até de doutrina, que estão na própria palavra de Deus, é ignorar completamente a verdadeira missão da igreja. Há coisas que não mudam e não podem mudar porque a igreja não tem esse poder. A igreja não tem o poder de mudar. Então, o conceito de casamento foi Nosso Senhor que deixou. A própria concepção que nós levamos adiante, sacramento da ordem, que é o que nós sacerdotes recebemos, foi Nosso Senhor que deixou. Não é? O que pensamos a respeito da vida, desde a concepção até o seu fim natural, Nosso Senhor que deixou. Então, a igreja não tem esse poder. Pautas que ficam à mercê da decisão da maioria, essa é uma concepção que pertence ao mundo sociopolítico. Eu acho que nós entranhamos muito no nosso imaginário as categorias democráticas, né? Como a gente vive em democracias liberais, nós realmente começamos a internalizar a ideia de que uma coisa é ou não é, dependendo do que a maioria decide. Então, se a maioria decide que é assim, então a partir de agora assim será. Olha, mas é uma forma muito tacanha, muito reduzida de você compreender a realidade como um todo. Não é? Há realidades que dizem respeito à verdade. Existe uma estrutura na realidade, como ela se dá, e existe uma estrutura própria na realidade tal como Deus a estabeleceu. Então existem coisas que não vão mudar, que são eternas, são perenes, porque são verdade, não estão à deriva do nosso consenso ou do nosso dissenso. Elas são o que são.
Então, realmente, são pautas que talvez a mídia, talvez não, eu afirmo, de fato, a mídia secular fica torcendo para ver a igreja defender e modificar, como se a igreja fosse uma democraciazinha liberal dessas, em que agora nós temos Depende do governo, depende do presidente, dependendo do governo, pode mudar tudo muda. totalmente. É. E não é assim que funciona.